pessoal! O novo podcast da DigiSac está no ar. É o Caixa de Entrada. E para essa estreia, nós trouxemos um tema muito importante para quem lida com atendimento e também para quem não lida, que é a análise de dados. E aí você pode estar se perguntando, o que é, afinal, análise de dados? Análise de dados, basicamente, é dar um olhar aprofundado para aquelas métricas que as plataformas e aplicativos disponibilizam para a gente e que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com tudo isso. E para me ajudar a esclarecer, a destrinchar tudo sobre análise de dados, eu trouxe um time de peso incrível aqui para vocês. Eu vou começar, é lógico, apresentando o chefe, que eu não sou boba, né? Em primeiro lugar, está aqui com a gente o Paulo Carvalho, que é nosso diretor de operações. E o Paulo tem muita experiência nessa área, né, Paulo? Um pouquinho. 14 anos de experiência em análise de dados, 6 anos de atendimento a clientes e SaaS. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Bruna. Certamente será um conteúdo rico. Estamos ansiosos para descobrir o que você tem para compartilhar com a gente. Legal. Além disso, a gente também tem a Victoria Oliveira, que é analista pleno de sucesso do cliente aqui da DigiSac, do time de Customer Success. E tem muito para compartilhar também, né, Vicky? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E para trazer um case de sucesso, algo ali da prática para a gente, nós temos um cliente da DigiSac, que é o Luciano Freitas, que é sócio proprietário da LA3 Soluções. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Bruna. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Paulo. Obrigado, Matheus. Prazer. Muito bom, pessoal. E agora, para começar, eu acho que a gente tem que ir lá para o começo, né? Começar do começo. Acho que é importante a gente dar uma definição para análise de dados e quem pode começar é o Paulo. Afinal, o que é análise de dados? Vamos lá, de forma muito simples, gente. A análise de dados, basicamente, é você transformar os dados crus em informações totalmente relevantes para a sua operação. Totalmente para o seu negócio, para a sua venda, enfim. Basicamente, transformar dados crus em informações. E a partir disso, como que essa análise pode ser incluída no dia a dia das empresas? Ela é útil só para atendimento ou ela também pode ser utilizada em outras áreas, né? A gente fala muito de atendimento porque a DigiSac é muito focada nisso. Mas eu acredito que essa análise é ampla, né? Sem dúvida, sem dúvida. A análise, ela tem que ser feita para todos os nichos, todos os negócios. Desde atendimento, vendas e tudo mais. Eu até brinquei um pouco antes da gente iniciar o podcast, em que a análise de dados ela tem que ser consumida no café da manhã, né? Ela deve ser consumida. E estava brincando um pouquinho com um time e que todos os dias eu chego e consumo todos os dados da empresa do dia anterior. Quantos atendimentos foram, o que a gente tem de faturamento, quais foram os principais problemas, alguns gaps de atendimento, enfim, eu pego um geral ali. Mas para todas as empresas isso é necessário. Desde uma pizzaria para saber qual é o melhor dia para venda, qual é o pico de horário, quanto também uma empresa gigante que mexe com valores absurdos. E aí você tem que ter um pouco mais de controle. E agora pensando, né, no que são esses dados, acho que a Vitória pode ajudar também. O que a gente tem de dados, por exemplo, né? Faixa etária, isso a gente pode considerar, né? De entender o que é o nosso cliente, quem é o nosso cliente. Eu acho que quando a gente pensa em quais são os dados que a gente quer coletar, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e entender quais são os objetivos que a gente tem com esses dados. Primeiro a gente entende o que a gente quer fazer. Eu quero fazer uma análise de mercado, eu quero fazer uma análise talvez da saúde dos meus clientes com a minha marca. Depende da análise que eu quero fazer e do meu objetivo. E entendi o que eu quero fazer. A partir disso, eu consigo aplicar a intencionalidade nos dados que eu vou buscar. Então, se eu estou com um olhar para o meu cliente, é claro que eu aqui da área do CS acabo sempre tendendo para isso, mas se eu estou voltado a entender a experiência, por exemplo, do meu cliente, eu vou buscar dados que falem da jornada dele com a minha marca. Não tem tanta relevância. É claro que informação é algo que
Se você acumula, se você tem muita informação, você consegue cada vez mais segmentando esses dados e pensar de uma forma mais assertiva. Mas é mais assertivo a gente ter dados que são importantes para aquilo que a gente quer fazer do que um acúmulo muito grande. Então, assim, se eu estou olhando para o meu cliente, eu preciso olhar para a jornada dele. Então, eu vou buscar informações de acordo com a jornada dele. Agora, se eu estou olhando para o mercado, vou buscar informações de acordo com o mercado. Então, a gente tem que aplicar a intencionalidade onde a gente vai buscar esses dados. O que eu quero e como eu vou fazer isso é através disso que a gente vai buscar os nossos dados. Muito bom. E essa terceira pergunta, ela tem a ver com um pouco o que você falou agora, né? Como a gente extrai e transfere esse dado pro dia a dia, né? Como ele é útil no nosso dia a dia. Acho que seria interessante dar mais alguns exemplos para quem está nos assistindo entender como aplicar, né? Porque é isso, às vezes a gente tem um acesso gigante à informação, mas o que eu Não faço? sabe trabalhar. Sabe trabalhar. Eu acho que eu posso complementar um pouquinho. O Luciano tem bastante experiência. Ele tem vários clientes gigantes deles ali, uma relevância importante na sociedade onde ele está inserido, na cidade onde ele trabalha, enfim, que a empresa dele está sediada. Mas a extração de dados ela pode ocorrer de várias formas. Desde um WhatsApp, onde você consegue coletar algumas informações, pequenas pitadas, desde uma extração diretamente do banco de dados, onde você consegue fazer uma query, alguns selects, enfim, um dump, que aí você transfere isso para um Power BI, quanto formulário, seu CRM, seu RP. Então, acho que a informação está em todos os lugares, né? Os dados estão em todos os lugares. Basta você ter um pouco de inteligência e um macete para transformar essa informação relevante para o seu dia a dia. Como a Vicky disse, ter uma estratégia, né? Sem dúvida. O que eu quero descobrir através deles. Quer complementar com alguma coisa? Eu acho que, de uma forma geral, eu entendo sempre os dados como uma ferramenta que vai aplicar, como eu comentei anteriormente, intencionalidade em tudo que eu vou fazer com o meu cliente. Na prática, como é que a gente pode fazer isso? De repente, no mapeamento de jornada do cliente. A gente, no sucesso do cliente, tem uma visão daquilo que eu acredito, por exemplo, que seja a jornada do meu cliente. Mas o meu cliente teve voz para me contar como é a jornada dele? Então, é importante a gente conseguir entender o que a empresa enxerga e o que o meu cliente está vendo ali na ponta, no final. Então, é importante a gente fazer essa compilação de dados e, através dessas compilações, a gente trazer o que é a realidade e trazer informações onde eu estou trazendo o que é tangível para o meu cliente, que ele está vivendo no dia a dia, e o meu processo, que eu estou vivendo. E como eu consigo adaptar estratégias de acordo com isso. A gente é meio sinuoso, né? Então, a gente tem que pensar o lado de lá, porque entendendo o time de sucesso do cliente, sobretudo, como um time que ele está percorrendo sempre a jornada do cliente em todos os pontos, aqui dentro da DigiSac a gente cuida disso muito bem, a gente precisa que a gente consiga conhecer o nosso produto, consiga conhecer os nossos processos e consiga levantar a demanda dele em cima disso, conseguir trabalhar de forma estratégica, de forma assertiva para ele. Sim. Um pouco do que vocês falaram agora, né? Me veio algo em mente, que a gente, com os dados, a gente sai do achismo e vai para o palpável, né? Sem dúvida. E agora eu queria que o Luciano compartilhasse um pouco, né, dessa experiência dele com dados, né? Luciano, o que você extrai desses dados e leva para sua prática aí no dia a dia? Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E eu estava ouvindo aqui vocês, e vendi muita plataforma baseado nessa análise de dados. Quando eu chegava para o cliente, falava para ele, né, quantos atendimentos você tem por dia, qual é a sua média de atendimento do cliente, quanto tempo o cliente fica esperando. Você tem certeza que todos os seus clientes estão sendo atendidos? Você tem certeza que todas as respostas estão sendo dadas? Então, trabalhar com análise de dados, né, uma empresa que tenha um computador, ela já precisa trabalhar com análise de dados, e trabalhar com análise de dados é trabalhar, né, com inteligência que foi dada a você para as métricas que você tem na empresa. Você tem dados, né, fugindo um pouco da parte de atendimento, de tempo computador ligado, qual é o tempo de vida útil dele, qual é o tempo de investimento que você vai ter no equipamento, no material e no seu funcionário. Então, trabalhar com análise de dados
fazer uma gestão eficiente da sua empresa, de onde está, até mesmo, né, saber de onde eu estou, para onde eu quero ir. Eu não posso simplesmente sair andando. Eu preciso saber em qual direção eu vou andar, quanto tempo eu vou demorar, qual é a energia e o investimento que eu preciso gastar para chegar a esse lugar. Então, tudo isso é baseado em análise de dados. E a gente tem, como o Paulo falou, algumas empresas, 90% dos nossos clientes hoje são clínicas, hospitais e consultórios. Então, eu digo para eles o seguinte: o tempo de atendimento e a análise fria dos seus dados para atendimento salva uma vida. E aí, sem dúvida, acho que esse é um exemplo muito bom, Luciano. Um erro de tomada de decisão, você pode ferir uma vida, né? Sim. Você, em vez de mandar abrir um leito de hospital porque ela quer um leito de UTI, porque a pessoa precisa daquilo, você está mandando ela para outro lugar ou fazendo outra coisa porque você não conseguiu analisar bem o que ela está falando e quais são as proporções, entendeu? E o tempo, né, para isso, né? Qual foi o tempo? Será que se essa pessoa fosse atendida num tempo menor, a vida dela seria salva? Eu conseguiria mandar uma ambulância para o local onde ela está? Então, vamos medir os dados aqui. Ó. Nosso tempo está muito alto de atendimento para uma pessoa que está em risco de vida. Então, ou seja, análise de dados salva vidas. Sem dúvidas. E agora eu quero saber mais dessa parte prática, Luciano. Você desenvolveu alguma estratégia, né? Algum método para fazer essa extração? Porque você tem mais de 30 URLs, né? Como você lida com isso? Qual é o seu método? Assim como o Paulo disse, né? Você faz essa análise no café da manhã? Como que funciona a sua rotina? A própria DigiSac nos dá dados que simplificam muito a nossa vida. Tá? Então, ser um gestor é tomar o café da manhã com dados e, quando terminar o dia, verificar se aqueles dados que você extraiu foram colocados em práticas na estratégia que você utilizou. Entendeu? Então, eu gosto muito de acompanhar os dados, né, em tempo real, das conversas em tempos reais, que também são dados para mim. Eu já tive a oportunidade de auxiliar, não vou dizer corrigir, mas auxiliar alguns funcionários em algumas direções, porque eu estava analisando o dado da conversa dele. Então, eu tenho muito essa estratégia de acompanhar de perto o que a minha equipe está fazendo com os dados que são colocados para a gente. Essa parte, por exemplo, do WhatsApp, da plataforma, não só o WhatsApp, mas Instagram, Facebook e outras coisas, me dá esse acesso em tempo real de estar acompanhando e melhorando a performance da minha equipe em tempo real. Eu já peguei um colaborador meu gaguejando na hora da negociação com um cliente ali e eu estava conseguindo ver. Nossa. E aí eu entrei na conversa com ele no privado, falei, olha, vai por este caminho aqui e quando você terminar essa conversa, a gente senta e refaz todo o processo. Ou seja, peguei a ferramenta que estava disponível para mim, analisei o que ele estava fazendo, né? É uma análise de métrica ali, em tempo real, e colocamos em prática na hora, porque a gente não tinha tempo. Aí depois, eu peguei, fui vendo alguns históricos de algumas conversas daquele colaborador e eu via que ele estava caindo sempre no mesmo erro e algumas situações não estavam sendo convertidas em vendas por causa disso. Então, essa é uma das ferramentas que eu gosto de utilizar também na ferramenta da Ecatec, que é a DigiSac, para utilização e para acompanhamento dos meus clientes dentro da plataforma. Acaba sendo dia a dia controle de qualidade, né? O controle de qualidade é muito importante, porque em um ramo onde a gente tem muitos concorrentes, analisar o dado da qualidade faz do seu negócio algo diferenciado. Sim, eu acho que esse é um grande diferencial ali
para essa questão dos dados, né? Pensando no gestor, você ter acesso a como seus colaboradores estão lidando. E a gente vê como cliente, quando a gente está como cliente, como é difícil, né? Muitas vezes você não é tratado da forma como você gostaria, ou você fala, nossa, isso não me soa profissional. Então, quando você tem acesso como gestor, você consegue ir aparando as arestas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Situações como essa, acho que tem que servir para todos os ramos de empresa e todos os tamanhos. O caso do Luciano, que tem empresas de um porte maior, mas olhando para empresas pequenas tem essa necessidade também. Existem muitas informações ali ricas que ele mesmo pode agregar dentro do seu negócio. Seja um produto que vende mais, seja porque ele não está convertendo por uma questão de qualidade, não está convertendo por uma questão de preço, uma questão de forma de pagamento, enfim, tem N informações. O ideal é você dividir isso em qualidade, é estratégico, o que é um operacional de dados ali, e lógico, ter a intencionalidade, como a Vitória comentou no início. Legal. E, Luciano, agora eu queria que você, como nosso case de sucesso aqui, relembrasse, por favor, de algum caso mesmo que aconteceu aí entre as empresas que administra de como os dados foram importantes, né? Você deu essa sugestão, né, dos casos médicos, de que pode salvar vidas, mas tem algo que você viveu também que você fala, nossa, isso foi muito importante e foi graças a essa análise de dados. Eu acompanhei mais de perto alguns clientes, porque a gente tem clientes desde plano de saúde até unidades com 22 hospitais. Uma delas é um cliente que trabalha na área de entrevistas qualificadas para planos de saúde. O que são essas entrevistas qualificadas? Antigamente, você preenchia um papel ali e dizia, eu não tenho hipertensão, eu não tenho nada. E dizia não para tudo e usufruía do plano com relação a tudo isso, né? A todas essas questões. Esse cliente de grande porte, ele começou a utilizar as tags de utilização. Então, hoje, ele extrai do sistema os relatórios dessas tags e entrega para os planos de saúde, dizendo, esses são clientes de risco potencial, esses são clientes de baixo risco, esses são clientes de médio risco. Ou seja, esses clientes precisam de um cuidado maior, ou vocês aceitam ou não no plano, ou esses clientes são de médio porte. Tudo isso é gerado pela plataforma. Tá? Então, porque assim, a plataforma é tão híbrida que o cliente do supermercado pode utilizar. Então, eu trago para a área de saúde, porque nessa área, realmente, você consegue extrair esse relatório criado por tag para que a pessoa tenha um cuidado maior. Então, essa empresa fez isso. Ela pegou, tagueou todos os clientes de risco, de risco vermelho, que eles chamam, e mandaram para o plano de saúde, dizendo, olha, esses clientes aqui, baseado nas entrevistas qualificadas que foram feitas, são clientes de risco alto e em potencial. Então, aqui você precisa de um cuidado maior. Esse foi um exemplo bom, interessante de análise de dados, porque o diretor de lá, ele tinha muito essa parte de dados. Ele queria muito o tempo todo dados, né? A gente chegou a ter algumas reuniões com o Paulo para que ele fizesse alguns tipos de integrações. Então, ele se baseou realmente em empresa dele em classificar os dados e colocar em prática e repassar isso para os clientes deles também. Legal. E trazendo informações aí, o do Luciano, como podem ver, são dados totalmente sensíveis, né? Altamente sensíveis por se tratar de saúde. Tem LGPD aí que a gente tem que cumprir e cumprimos à risca. Então, quando estamos falando principalmente da área que o Luciano atua, e aí você me corrija, Luciano, ela é primordial para você conseguir ter sucesso. Sem você ter informação de qual é o cliente, quem é seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, certamente em algum momento você vai esbarrar em uma dificuldade que pode ser
ela não, simplesmente ela não surge quando você está preparado. Então, quando você conhece sua base e o perfil, certamente você consegue esquivar de algumas situações aí que pode pegar de calça curta, né? Exatamente. Vicky, agora com você. Ali dentro do CS, tem algum case que você pode compartilhar com a gente em relação à extração de dados e como aplicar? Claro, a gente atende aqui na DSAC uma gama de segmentações. E um segmento que é muito forte aqui pra gente é o segmento da contabilidade. Então, a gente ali no CS, a gente atua muito na entrega de valor para o nosso cliente para que um dia ele venha expandir com a gente. A gente quer ver o nosso cliente crescendo para, consequentemente, ele crescer com a gente. E numa dessas entregas de valor que eu estava fazendo com um cliente, a gente estava fazendo uma reunião de alinhamento de expectativas e tudo mais, e ele compartilhou uma dor que ele tinha comigo, que é em relação às métricas que ele tirava lá de estatísticas de avaliação. Ele via que o CSAT da galera não estava muito alto. Na verdade, ele utilizava NPS na época. E ele viu que o NPS não estava muito legal. Tava ali, a galera estava bem neutra. Um ou outro promotor. Ele não tinha um número muito grande de detratores, mas a maioria era neutro. E ele falou assim, Vicky, eu quero promotor, eu quero ver cliente promovendo, se tornando advogado da minha marca. Eu falei, vamos entrar numa reunião e vamos entender o que está acontecendo, como é que está sendo o seu processo, compartilha comigo. E ao compartilhar comigo, a gente fez uma série de ajustes no processo dele e iniciou-se da seguinte forma. Primeiro, adaptamos a métrica que ele utilizava. Antes ele utilizava o NPS, eu falei, então vamos trocar para o CSAT. Porque o que você quer entender? Ah, não, eu quero entender como é que está sendo o atendimento como ponto de contato. Vamos usar o NPS, o CSAT então. Vamos colocar aquela segunda opção que a gente tem na DSAC de entender os sentimentos, o que levou o nosso cliente a atribuir tal nota. Vamos aplicar isso na sua DSAC também, na sua URL. Colocamos, estruturamos tudo certinho, ajustamos as perguntas da forma mais adequada possível. E eu falei, agora a gente vai fazer o seguinte, o que está acontecendo na sua operação? Roda uma semana com esse CSAT, vamos entender o que o seu cliente está dando de retorno. Ele fez uma extração de relatórios, fez toda a filtragem, e a gente chegou no resultado de que haviam vários comentários de que havia muita demora nesse atendimento. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar o tempo dos seus atendimentos. Olhamos o tempo dos atendimentos deles, média de tempo de espera, de primeiro tempo de espera também. E ao realizar aferindo essas métricas, na verdade, a gente conseguiu entender que realmente os tempos estavam altos. E aí começou lá dentro, né, como processo interno, uma batalha para diminuir esses tempos de atendimento. E aí a gente pensou em opções para o time dele engajar. Ele, como líder, conseguir fazer o time dele garantir que o atendimento ele continue sendo de qualidade, mas em um tempo reduzido, porque essa era a dor do cliente dele. E aí entra a questão da intencionalidade. O que eu preciso naquele momento, que foi a dor do cliente dele, era diminuir o tempo de atendimento. Então, trabalhamos para diminuir o tempo de atendimento dele com estratégias de gamificação, ele bonificava de acordo com isso também. Então, a gente nem atuou diretamente na melhora do CSAT. A gente fez o processo inverso, entendeu a dor? A dor é tempo de atendimento. Então, a gente trabalhou em cima do tempo de atendimento e, consequentemente, a gente teve uma melhora muito grande nos clientes que saíam satisfeitos com os atendimentos. Nossa, sensacional. Que time, né, Paulo? Você viu? Contratamos certo. Gente, o olho até brilha. Sensacional. E, Paulo, você falou de algo que eu acho que é muito importante a gente falar. A LGPD. Como que isso uma esbarra na outra, né? Como que a análise de dados esbarra na LGPD e como que existe essa relação entre elas, né? Sim. Quando se fala de LGPD, ainda existem pontos obscuros de entendimento. A DigiSac hoje ela é uma operadora de dados, ela é classificada como operadora, então ela é uma intermediária, ou seja, nós temos um cliente nosso, que é uma empresa, e nós temos o cliente do nosso cliente na outra ponta, nós estamos diretamente no meio. A DigiSac ela não analisa dado nenhum do cliente do nosso cliente, nós analisamos os dados do nosso cliente, que é a empresa. Já o nosso cliente, sim, eles podem fazer análise do cliente do cliente dele. Ou seja, conversacional, data, enfim, todos os dados que ele permite, principalmente no início do aceite dos termos de usabilidade ali. Tá?
É importante seguir, principalmente que tá na moda. Então, temos que seguir LGPD e não tem jeito. Aqui, na DigiSac, nós seguimos à risca isso. É muito É importante, importante. né? E acredito que o Luciano também pode compartilhar isso. Sim, é importante você ter uma equipe que saiba o que é a LGPD. E o que o Paulo falou exatamente, nós somos o intermediário, nós não somos o controlador dos dados, né? Porque a LGPD, ela classifica, né, as empresas em categorias. Então, nós, e também a DISAC, não somos o controlador dos dados. Quem controla esses dados é o cliente. É o cliente que tem esse controle sobre os dados do cliente dele para fazer a métrica. E nós também, como empresa, nós não analisamos esses dados do cliente. Nós analisamos dados do nosso atendimento e do que a gente tem. Isso é importante porque todo mundo chega e fala para a gente assim, mas vai ferir a LGPD. Nós fizemos uma certificação, trouxemos um advogado especialista em LGPD, e a gente começou a perguntar algumas coisas que os clientes simplesmente não sabem, porque é uma lei nova, mas tudo eles colocam dentro da caixinha da LGPD. Não, mas não pode fazer isso por causa da LGPD. Não pode fazer isso, mas quando você pede os dados do CPF do cliente, você diz para ele o que você vai fazer com esses dados? Não diz, mas você deveria dizer. Porque se ele perguntar, você deve dizer exatamente o que você vai fazer com aqueles dados e ele pode aprovar ou não. Então, assim, é importante saber que a Ecatec, no produto da DigiSac, e a gente da LA3, seguimos os padrões da LGPD. Para quê? Para que o cliente saiba que os dados deles não são analisados, não são vendidos, até porque isso é crime, não são manipulados, tudo isso são apenas guardados. Eles são os controladores. Muito bom. É importante ter essa noção, né? Porque é um peso, você precisa ter cuidado, você precisa ter responsabilidade, né? E agora, olhando para dentro da DigiSac e dos dados que a gente fornece, né, para quem tem a nossa plataforma, quais insights a gente consegue tirar a partir dali dessa análise? Responder, Vitória? Eu colocaria 2 pontos que eu acho muito importantes. Falando daquele canal que a gente tem para estatísticas de atendimento, a gente tem algumas opções de analisar os tempos lá dentro. E eu acredito que principalmente para quem utiliza para saque, para suporte técnico, o que acontece? Os atendimentos, eles são consequentemente maioria para resolução de algum problema, de alguma dor que o cliente está tendo, né? O caso do cliente do meu cliente. E se eu tô vendo que o tempo de atendimento, ele é um tempo alto, tanto da espera quanto o tempo médio de atendimento. A gente vê que o nosso cliente está esperando bastante e a gente vê que a gente está demorando para resolver esse problema. A gente tem uma métrica dentro do CS que chama CES, que é Customer Effort Score. Essa métrica, ela vai medir o nível de esforço que o meu cliente tem para realizar a operação, que seja, no caso, a resolução de um problema. Então, a gente consegue até fazer esse comparativo de métricas, fazendo externamente, talvez, uma pesquisa em profundidade e tudo mais, e comprovar isso com a DigiSac. A gente vê que o nível de esforço do meu cliente está alto. E aí, por que o nível de esforço do meu cliente está alto? Porque ele está demorando para resolver esse tipo de problema. Então, é uma métrica que, ela é uma métrica oficial, ela é uma métrica internacional, e dentro da DigiSac, se a gente tiver um olhar um pouquinho aguçado, a gente consegue ver que vai ser uma consequência. Se um dia a gente tiver um CES muito elevado, a gente está demorando para resolver o problema do meu cliente. E o segundo ponto era que a gente consegue refletir isso também quando a gente vê, por exemplo, a gente seta um período. Temos ali, sei lá, 24 horas, uma semana, e a gente pode ver o número de chamados que foram abertos e o número de chamados que foram fechados. Isso está tudo disponível no nosso layout da DigiSac. Eu vejo que eu tenho um número muito elevado de chamados abertos em comparação com o número de chamados fechados, eu sei que eu não estou fechando esses chamados. Por que eu não estou fechando? Ou porque eu estou demorando para resolver, ou porque eu não estou resolvendo. Então, a gente consegue fazer um compilado de todas essas informações para conseguir trazer para a prática, entender o que está acontecendo na operação com informações que são simples de encontrar na plataforma.
É isso que eu ia falar. Muitas vezes essa pessoa, né, gestor, pode ter um problema antigo e tá ali, né? A resposta tá ali. Está nos dados. Está nos dados. A Vitória comentou o exemplo dela aí de um suporte técnico, enfim, é um departamento que resolve o problema, mas vamos dar um exemplo mais simples. Vamos a uma pizzaria. Eu sempre gosto de usar pizzaria em tudo que eu falo, porque todos nós consumimos o exemplo da pizzaria. Exatamente. Não tem jeito. Todo mundo já pediu pizza algum dia. Se não pedir um dia, vai pedir, né? Imagina você com fome, ela é uma dor. Você liga na pizzaria e você pede uma pizza. Você demora para dar o primeiro atendimento e anotar o pedido do seu cliente. Gera uma irritabilidade direta. A pessoa já tá com fome, ela vai demorar para ser respondida. E você tem o tempo de preparação e de entrega ainda, né? Então, essa é uma das métricas que você tem que medir. Quanto que é o tempo que eu demoro para responder meu cliente, para colher o pedido? Venda, todo mundo sabe que ela é feita na emoção. De repente, o pedido de uma pizza ela pode ser feito na emoção. Uma comemoração, enfim. Então, esse exemplo da pizza ela é muito bom. E aí, quando a gente começa a olhar para outros dados um pouco mais aprofundados, que aí a gente olha para cliente e agora nós vamos olhar para a empresa. Qual é o dia da semana que eu tenho o maior volume de vendas? Para que eu não tenha uma demora, de repente, no atendimento, na preparação e na entrega. Um outro ponto, qual é o sabor de pizza? Ou quais são os ingredientes que mais saem no meu dia a dia? Qual é o mais vendo? Será que eu posso prospectar uma promoção? Será que eu posso fazer alguma coisa para ter uma rotacionalidade de sabor? Ou um lançamento? Enfim, algo desse tipo. Então, quando a gente fala de pizzaria, eu acho que é um dos exemplos mais fáceis da gente dar e brincar aí com, enfim, nesse nível de análise de dados. Bom, a gente vai caminhando agora pro final. Pode falar, Luciano, perdão. Bruna, tem um vídeo muito interessante de um cara que usou de uma forma tão excepcional a análise de dados. Um rapaz estava chegando em casa, um empresário estava chegando em casa, sexta-feira à noite, ele liga para ele e fala assim: então, José, bem, aqui da pizzaria, tal, e a gente está com uma promoção, a gente já sabe que o senhor gosta da pizza de salame com gorgonzola. Então, a gente já antecipou, já colocamos ela pré-aquecida no forno. Em 20 minutos, ela está na sua casa, porque o endereço fica próximo aqui da pizzaria. O senhor tem o desejo, porque o senhor sempre compra ela no final de semana, o senhor tem o desejo de ter essa pizza? O cara sabe a pizza que eu gosto, sabe os dias que eu compro a pizza, sabe a distância que tem da minha casa até a pizzaria, o tempo para ela chegar quentinha. O cara só fez no telefone e falou assim: quero. Outra coisa, a gente já está indo com a maquininha, porque a gente sabe que o senhor paga em débito. Então, pode ficar tranquilo. Quer uma proposta de vendas com análise de dados mais específica, assertiva e conclusiva do que essa? Não existe. E isso, Lu, ela vai além dessa venda pontual. Ela vai para muito além, porque o seu José já percebeu o quanto ele é importante para essa marca. Então ele vai não só comprar dessa vez, como ele vai dar preferência, ele vai indicar e ele vai se tornar um advogado dessa pizzaria. Então é uma reação em cadeia. Que só traz vantagens, tanto para o seu José, quanto para a pizzaria, né? E a experiência do usuário vai lá em cima, né? Sim. Que isso é o que importa. Exato. Ao final é isso que importa. E essa fala do Luciano me fez pensar em algo, né? Que muita gente, às vezes, já tá analisando os dados, mas não tem noção. Porque ele tá olhando com carinho para aquele cliente, mas ele pode explorar melhor, né? Porque tantos vendedores, vamos pensar aí no vendedor do varejo, sabe o que aquele cliente fixo gosta e vai nessa linha dessa propaganda que o Luciano falou. Sim. Mas tem muito mais que pode ser explorado para aprimorar, né? Tem algumas marcas que já usam essas pequenas sacadas de análise. Quem aqui nunca recebeu um WhatsApp ou até mesmo uma ligação? Aqui é o Paulo, sou da loja tal, vi que esse é o mês do seu aniversário. Você tem uma promoção, você tem 50% de desconto, vem conferir, temos algumas outras coisas, enfim. É análise de dados. Sozinho, só por lembrança, certamente não foi. Não tem certamente como. Não foi. O Paulo, você quer ver uma bem rápida aqui? Processo de mamografia, que a gente utiliza muito na parte de agendamento
da DigiSac, na mensagem pré-agendada. A mulher fez uma mamografia e, dependendo, ela faz a cada ano ou de 2 em 2 anos. Então, você já programa para 11 meses, porque o 12º ele já estoura. Então, você programa uma mensagem para 11 meses e diz, olha, a senhora fez uma mamografia junto conosco, está chegando próximo de marcarmos um outro exame periódico de mamografia. Só para desejar agendar? Então, a gente utiliza eu uso essa estratégia de venda quando eu vou falar com clínicas que têm mamógrafo. Então, eles podem utilizar, e alguns já utilizam essa parte de agendamento de mensagem para marcação de mamografia para daqui a 11 meses a partir da vinda da paciente, Legal. desculpa. Então, Luciano, então podemos concluir que análise de dado e estratégia é dinheiro no bolso da empresa? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí. E agora a gente vai para finalização aqui do nosso bate-papo. Tá muito bom, né? Mas eu queria, de cada um de vocês estiram no para o ímpar aí quem começa, que a gente retome, então, quais são os principais potenciais de transformação no atendimento a partir da análise de dados. Então, que vocês citassem 1 ou 2 que vocês visualizam ali como potenciais transformadores. Pode começar, Paulo. Vamos lá. Primeiramente, acredito que eu vou citar como palavra, tá? Primeiramente, inteligência e segundo, estratégia. Show. Vicky? E eu separei 3 palavrinhas aqui que eu acho que também descrevem muito bem o que eu acredito sobre as análises de dados. Intencionalidade, personalização da experiência do meu cliente e assertividade. A gente consegue trabalhar de uma forma muito assertiva, não é dando tiro para todo lado, não. Eu não quero ser somente eficaz, eu quero ser eficiente, eu quero economizar tempo, eu quero garantir que o que eu estou fazendo vai ser assertivo para o meu cliente, porque foi assim que eu quis, porque essa foi a minha intenção, não porque eu dei vários tiros e um pegou nele. O que sobra para mim? Vocês falaram. O que sobra? Sobra para mim planejamento e qualidade. Qualidade em cima de toda a análise. Perfeito, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade e quero agradecer você que está nos assistindo. E antes de ir embora desse vídeo, desse podcast, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos, hein? Caixa de entrada tem mais. E eu quero que você deixe de sugestão também um tema que você quer ver por aqui, não é, pessoal? Sim, sem dúvida. Análise de dados, quer trazer o pessoal do CS em peso aqui, Vicky? Quero, falar? por favor. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até mais.